E agora nós vamos falar sobre direito trabalhista. O assunto de hoje é quando o empregador pode ou não demitir o empregado. Quem vai responder essa e outras perguntas é o vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, o advogado Edson Veras. Doutor Edson, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, em nome da OAB e da sua diretoria, eu saúdo a todos. A primeira pergunta que quero fazer para o senhor é se o empregador ele precisa ter algum tipo de justificativa para demitir o empregado. Não, o empregador ele pode fazer a dispensa do empregado sem justa causa, desde que ele se submeta a fazer o acerto correspondente a essa modalidade de dispensa sem justa causa, onde ele se submete ao pagamento de uma multa de 40% para o empregado relativo ao fundo de garantia, tem outro percentual que vai para o governo e outras questões mais, mas não precisa. E no caso do empregado que sofreu algum tipo de acidente de trabalho, até mesmo em casa, quais são os direitos dele? Como proceder nesse caso? Existe a estabilidade contratual, a estabilidade para alguns empregados, dentre eles, aqueles que sofreram acidente do trabalho, as gestantes, os membros das comissões internas de prevenção de acidente, da CIPA. Então, esses empregados, eles detêm a estabilidade, não podem ser mandados embora sem justa causa. Aí cada caso tem uma regra, em específico o que você me perguntou, Sergismar, em relação ao empregado que sofreu um acidente do trabalho. Tem que ser um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional, uma doença relacionada com o trabalho. Esse empregado, se ele ficou afastado por mais de 15 dias, consequentemente recebendo benefício previdenciário, depois que ele retorna para o emprego, ele tem estabilidade de 12 meses, não pode ser mandado embora sem justa causa, nesse caso. Como é que fica, doutor? De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cada vez mais cresce o número de pessoas com problemas emocionais. E como que ficam essas pessoas que sofrem dessas doenças? Como que a empresa pode, inclusive, tratar dessas pessoas? Na verdade, qualquer doença que a pessoa tenha, de natureza emocional, de natureza física, não é? Vinculado com o trabalho, seja por conta de não prevenção de risco ergonômico ou do próprio ambiente de trabalho que não preocupa em resguardar a condição psicológica do empregado, se existir um parecer técnico de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, atribuindo o nexo causal entre o trabalho que o empregado desempenha e o problema que ele tem, essa doença ocupacional ela tem os mesmos efeitos do acidente do trabalho. Então, tem os mesmos efeitos. A doença ocupacional, o acidente de trabalho, especificamente, aquele que a pessoa está operando uma máquina que não foi feita a manutenção e causou o acidente, ou o acidente do trajeto, porque o empregado deslocando de sua residência para o trabalho ou vice-versa, isso também é considerado acidente do trabalho. Então, nesse caso, a pessoa ela pode ser aposentada por invalidez por questões emocionais, se isso for validado por um médico? Sim. Qualquer problema de saúde, inclusive psicológico, emocional, se ele gera a incapacidade para o trabalho, o que gera direito à aposentadoria por invalidez é a incapacidade para o trabalho. Se for comprovado que o empregado ele não está mais apto para o trabalho, ele inicialmente afastado do emprego, né, popularmente chamado de encostado, e depois de algum tempo, se ele não adquire novamente a sua aptidão para o trabalho, ele é aposentado por invalidez. Isso qualquer que seja o problema de saúde que o empregado tenha. Agora, doutor Edson, o que a legislação diz sobre o contrato de experiência e também sobre o aviso prévio? Sim. Na verdade, houveram algumas alterações no entendimento jurisprudencial predominante no final do ano passado, relacionando o aviso prévio e o contrato de experiência, ou o contrato por prazo determinado. A princípio, antes desses entendimentos, dessas cristalizações da jurisprudência através de súmulas, no contrato por prazo determinado, se entendia que não existia a estabilidade. Se a empresa contrata o empregado e ele já sabe a data do término do seu contrato, e ele sofreu um acidente do trabalho, ou a gestante, ou a mulher, ela adquiriu a condição de gestante, o empregador, ao final daquele período, que já tinha sido previamente ajustado, podia mandar embora.
E em setembro do ano passado vieram duas súmulas, súmula 244, que trata da gestante, súmula 378, que trata do empregado acidentado, que diz que mesmo no contrato por prazo determinado, existe a estabilidade. E o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Ou seja, mesmo que o empregador tenha contratado o empregado para ficar só um certo período, se ele sofreu um acidente do trabalho, mesmo que o empregador tenha contratado a mulher para trabalhar só um certo período e ela se tornou gestante, ela tem direito à estabilidade. Especificamente em relação à gestante, houve uma alteração na CLT mesmo no começo desse ano, que diz que a gestante tem direito à estabilidade mesmo no período do aviso prévio, ainda que esse seja indenizado. Então a empresa ela resolve dispensar uma empregada e indenizar o aviso. Dispensa ela, não precisa voltar, a partir de hoje vou lhe indenizar o aviso. Esse período de 30 dias, que seria do aviso prévio indenizado, se essa mulher adquirir a condição de gestante, ela tem garantida a estabilidade. A empresa tem que reintegrar e, se não reintegrar, tem que indenizar. Durante quanto tempo esse período de estabilidade da gestante, doutor? A estabilidade da gestante, ela inicia no momento que inicia a gestação, independentemente do conhecimento dela ou do empregador, e se encerra no 5º mês após o parto. Pode existir prazo maior, desde que a categoria, através de convenção coletiva, assim estabeleça. O prazo da lei é 5 meses após o parto. Muito bem, nós conversamos aqui no Jornal da Fonte. Quero agradecer a presença do doutor Edson Veras, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Doutor Edson, foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez, em nome da OAB, da diretoria, do presidente Henrique Tiburcio, nós agradecemos a participação.